A Old Arnold Estate é uma fazenda enorme localizada em Harrisville, em Rhode Island. É uma autêntica casa colonial construída por volta de 1736, onde fenômenos paranormais ficaram famosos depois do filme Invocação do Mal 1. Conheça agora um dos casos de terror que aconteceu na vida real. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em clima de Halloween. Dessa vez eu decidi trazer um caso sobrenatural para combinar com a nossa semana especial de Halloween que tá tendo aqui no canal. E já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aí no meu vídeo, se inscrever no meu canal, porque me apoia muito na divulgação dos meus vídeos. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. No caso de hoje vamos falar sobre a fazenda Arnold, localizada em Harrisville, em Rhode Island. Ela foi construída por volta de 1736 e foi palco de muitas tragédias que deixaram o local completamente perturbado e mal assombrado. Em 1971, depois de anos que a casa ficou fechada, o casal Roger e Caroline Perron se mudaram para essa antiga fazenda com as suas 5 filhas, chamadas Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. A casa possuía um enorme território de 81 metros quadrados com campos abertos, tinha um rio também na propriedade e uma floresta enorme, e a casa contava com mais de 10 cômodos. Inicialmente a família ficou muito animada com a mudança nessa nova casa, mas logo eles começaram a notar fatos estranhos, porém sutis acontecendo no local. As filhas do casal, a Nancy e a Christine Perron, dividiam um quarto e a Cindy e a April dividiam outro, e a Andrea, que era a filha mais velha, tinha um quarto só para ela. O proprietário anterior que tinha comprado essa casa antes dos Perron tinha contratado um pedreiro para reformar a casa, e esse pedreiro ele estava completamente ativo na reforma da casa, ele estava trabalhando bastante lá, quando de repente ele parou de trabalhar e simplesmente fugiu do local. Dizem que ele saiu da casa aos gritos, deixando para trás todas as suas ferramentas e também o seu carro. Os proprietários então, sabendo daquilo, acabaram não se mudando para casa por causa disso, e a casa permaneceu vazia por vários anos até a família Perron comprar e se mudar para lá. Apesar de todos os fatos horríveis que eu vou contar aqui para vocês que ocorreram naquela casa, a falta de dinheiro manteve a família por lá por mais de 10 anos, então eles passaram por várias coisas terríveis que eu vou relatar nesse vídeo, e eles ficaram vivendo aquilo por 10 anos porque eles não tinham para onde ir, eles não tinham dinheiro para comprar outra casa. A família percebeu que tinha algo estranho na casa desde o primeiro dia que eles chegaram lá. Aí, pesquisando mais o histórico da casa, eles descobriram que 8 gerações da mesma família viveram e morreram naquela fazenda, na fazenda Arnold, incluindo a senhora John Arnold, que com 93 anos se enforcou no celeiro da fazenda. Além dela, mais vidas foram perdidas na fazenda, incluindo vários suicídios, enforcamentos, envenenamentos, abuso e também o assassinato não solucionado de uma menina de 11 anos de idade chamada Prudence Arnold, que mais tarde existiu a suspeita que tenha sido assassinada por um peão que trabalhava na fazenda. Também ocorreram 2 afogamentos no riacho localizado perto da casa e 4 homens que misteriosamente congelaram até a morte nas terras da fazenda. Então a fazenda ela tinha um histórico terrível de assassinatos, de mortes, de pessoas que tiravam a própria vida lá naquele local. Então era um local perturbado e a família Perron logo percebeu isso. E no dia que a família Perron se mudou para essa casa, o vendedor deu um conselho para eles. Ele disse para que eles sempre deixassem pelo menos uma luz acesa durante a noite. Como eles não eram pessoas religiosas e nem supersticiosas, eles acharam aquela conversa toda uma bobagem e nem deram bola pro que o vendedor falou, mas logo eles entenderam o porquê daquele conselho. E como ver fantasmas passou a ser algo frequente para a família, as crianças começaram a perder o medo e a interagir com aquelas entidades. A princípio os fantasmas eram inofensivos, as crianças viam com frequência e eles eram descritos como entidades completamente opacas. Tinha um fantasma que ia dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas todas as noites. Tinha um outro espírito que era um menininho que as meninas viam. Ele ficava sempre empurrando um carrinho de brinquedo pelo quarto delas. E eles também sempre escutavam barulhos pela casa, de gente varrendo a cozinha. E é dito que quando eles entravam no cômodo, a vassoura tinha sido movida para um local diferente de onde costumavam deixar ela. E eles falavam que às vezes quando eles entravam na cozinha, tinha um montinho de terra bem no meio da cozinha, como se estivesse esperando para ser colocado no lixo. Um espírito que foi chamado de Manny era uma entidade que as crianças gostavam de ver. Eles acreditavam que o Manny era o espírito de um homem que tirou a própria vida no sótão da casa. Esse espírito aparecia diariamente para as crianças e ele ficava em pé e mantinha um sorriso torto no rosto o tempo inteiro. Porém, se fosse feito qualquer contato visual com esse homem chamado Manny, ele sumia na mesma hora, então não podia manter qualquer contato visual com ele. Até então, as crianças não tinham medo daquelas entidades, eles falavam que eram espíritos bons e eles passavam
passaram a viver daquele jeito, tendo contato diário ali com o sobrenatural, até que as coisas começaram a ficar mais pesadas. Porque algumas coisas mais estranhas ainda passaram a acontecer e a incomodar a família Perron. As meninas começaram a acordar completamente assustadas no meio da madrugada, sentindo alguém puxar as pernas delas e também os seus cabelos. Eles passaram a acordar com barulhos de batidas na porta da frente da casa com tanta força que toda a casa tremia. Então eles começaram a ser perturbados de madrugada por essas entidades. As portas começaram a se fechar sozinhas, outras ficavam duras sem que ninguém conseguisse fechar, não importa a força que fizesse, a porta ficava dura e ninguém conseguia movê-la do lugar. E uma outra entidade que habitava a casa mantinha a família acordada todas as madrugadas, porque a família conta que ouvia gritos dessa entidade de madrugada. Uma outra entidade torturava a Cindy, de 8 anos de idade, dizendo pra ela sem parar: há 7 soldados mortos enterrados na parede. Também tinha um pequeno espírito que parecia ter uns 4 anos de idade que ficava vagando pela casa chorando e chamando pela mãe dele. Então assim, as coisas começaram a ficar um pouco mais pesadas e um pouco mais perturbadas na casa, porque agora eles não conseguiam mais dormir. E todos aqueles eventos de barulhos, de portas batendo, começou a assustar a família. E foi aí quando a família toda não tinha mais uma noite de paz que por um acaso eles viram o casal Warren na televisão dando uma entrevista. Nessa época o casal Warren já era super conhecido por serem os demonologistas que faziam alguns exorcismos, e aí eles decidiram chamar eles para dar um jeito nos espíritos maus que tinha na casa. Porém, quando os Warren chegaram na casa, a Lorraine de cara percebeu que o lugar precisava de um exorcismo. Só que a presença dos Warren e as rezas que eles fizeram lá, ao invés de ajudar, acabou acordando uma força do mal que habitava na casa e que estava adormecida até aquele momento. Então a presença da Lorraine, na verdade, despertou uma entidade muito forte que tinha lá na casa. Essa entidade era chamada de Bathsheba Sherman e era uma alma perturbada de uma bruxa que praticava o satanismo e que tinha vivido na casa no início do século XIX. Ela morreu ali depois de ser enforcada em uma árvore atrás do celeiro da fazenda. A família não era muito religiosa, como eu falei, e essa fragilidade na fé foi tida como um fator primordial para que a Bathsheba atormentasse a família. Essa entidade já tinha aparecido apenas uma vez para Caroline, para a mãe das meninas. E pela descrição, a Bathsheba era uma entidade horrível e muito assustadora. Eu vou ler a descrição dela aqui pra vocês. Eles diziam: ela tinha um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada, coberto de teias de aranha, sem características humanas, exceto pelos vermes que rastejavam através de fissuras em sua pele enrugada do rosto. Sua cabeça redonda e cinza era inclinada para um lado, como se seu pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro impregnava o quarto quando ela estava presente. Então era uma entidade muito assustadora, né? Parecendo um filme de terror mesmo. E essa entidade começou a perturbar muito a Caroline. Diziam que era o espírito de uma mulher chamada Bathsheba, que nasceu em 1812 em Rhode Island, e ela se casou com um homem chamado Judson Sherman em 10 de março de 1844. Quando viva, a Bathsheba viveu uma vida de solidão, excluída da comunidade em que vivia, depois de ter sido acusada de matar seu bebê como um sacrifício a Satanás. Quando denunciada para a polícia, eles foram até a casa dela e o corpo do bebê foi encontrado com um objeto pontiagudo espetado na cabeça. Porém, por falta de provas, o caso acabou sendo abandonado. E a família Perron, pesquisando o histórico da casa e quando descobriu sobre a vida da Bathsheba, também descobriu que diziam que ela tinha tido outros 3 filhos e que todos morreram antes de completar 4 anos de idade. Então a suspeita era que a Bathsheba matava todas as suas crianças. Ela também era conhecida por ter brutalizado seus funcionários, deixando eles muitas vezes passando fome e também agredindo eles por qualquer motivo. Quando ela morreu em 25 de maio de 1885, o médico legista escreveu que nunca tinha visto nada parecido, porque ele falou que o corpo dela, depois que ela morreu, foi se solidificando cada vez mais, parecia que ela tinha se transformado em pedra. E a Bathsheba, com a família Perron, depois que ela morreu e passou a atormentar a casa, é dito que ela tinha os favoritos dela na casa. Ela torturava muito a Caroline, porém ela gostava do Roger, que era o marido da Caroline, e inclusive o assediava. Sempre que ele estava na casa, aparelhos quebravam misteriosamente, com frequência, e ele então levava essas máquinas quebradas até o porão para consertar. Enquanto ele ficava ali trabalhando no conserto, muitas vezes ele sentia a Bathsheba encostar nele, acariciando seu pescoço ou passando as mãos em suas costas. Porém, enquanto a Bathsheba desejava o Roger, ela detestava a Caroline, a esposa dele. E era bem claro que essa entidade queria expulsar a Caroline da casa. No início, ela tratava a Caroline de forma cruel. A Caroline foi beliscada, levou tapas e também teve objetos jogados nela. E fora isso, a Caroline, no seu cotidiano, tinha muito medo de fogo. E de alguma forma a entidade sentiu e percebeu isso. E aí ela começou a usar fogo para assustar a Caroline. E a entidade sempre exigia que ela deixasse a casa imediatamente.
Conforme o tempo passava, os ataques foram ficando cada vez piores. Um dia, Caroline estava deitada no sofá da casa quando sentiu uma dor aguda na sua panturrilha. Ela examinou a perna para ver o que estava acontecendo e encontrou um grande ferimento sangrando que parecia como se uma agulha de costureira tivesse espetado a pele dela. Após todo esse inferno e perturbação na vida da Caroline, a Bathsheba não desistiu e então tentou possuir o corpo da Caroline. O Ed e a Lorraine Warren, os investigadores paranormais que eu falei, perceberam que aquilo estava acontecendo e então decidiram que ela deveria passar por um exorcismo. E como o Ed e a Lorraine não tinham permissão para fazer um exorcismo, eles chamaram um padre do Vaticano, porém esse padre falou que aquele local nunca poderia ser limpo. Então, segundo o padre do Vaticano, não podia ocorrer um exorcismo ali porque nem ia adiantar, talvez até piorasse a situação. Mas, mesmo assim, o Ed e a Lorraine decidiram fazer por conta própria. E o Ed e a Lorraine, eles fizeram alguns exorcismos ao longo da vida deles, mesmo sem a permissão da Igreja Católica. E geralmente eles eram acompanhados de padres que eram amigos deles. Então, naquela ocasião, eles decidiram fazer esse exorcismo na Caroline sem o padre do Vaticano. E eles decidiram que deveria fazer o exorcismo no porão da casa. Porém, obviamente, como a entidade era muito forte, deu tudo errado. E a Andrea, que era a filha mais velha do casal e já tinha idade para entender tudo o que estava acontecendo, disse depois de anos que naquela noite ela tinha certeza que a mãe dela ia morrer. A Andrea conta que a Caroline falou com uma voz que ela nunca tinha ouvido antes na vida dela e a Caroline passou a ter uma força que não é desse mundo. E durante o exorcismo a Caroline ficou muito violenta e ela chegou a jogar uma pessoa a 6 metros de distância de uma sala para outra. O exorcismo deu errado e as coisas começaram a piorar a partir disso. O Ed e a Lorraine queriam fazer novas sessões de exorcismo, porém o Roger não aceitou e pediu para que eles fossem embora da casa e que eles não voltassem mais. E diferente do filme, essa história não teve um final feliz na vida real. Não tem muitos registros do que aconteceu depois disso, apenas o que a própria Andrea Perron falou anos mais tarde, e ela conta que aquele inferno perdurou por mais 10 anos, que foi o tempo que eles foram obrigados a viver na casa, porque eles não tinham dinheiro para comprar outra casa e eles também não conseguiam vender a casa da fazenda Arnold, porque o local já tinha uma fama muito ruim, ainda mais depois que o Ed e a Lorraine passaram por lá. O casal Warren era muito conhecido já naquela época, então como eles passaram pela casa, todos sabiam que tinha algo errado por lá. Então ninguém queria comprar casa. Então a família Perron teve que continuar morando ali por 10 anos. Eles descobriram o túmulo da Bathsheba no terreno da casa e tem coisas que eles viveram ali que nunca foram reveladas. Um dos espíritos era tão mau que a família não revelou até hoje o que ele fez com eles. A Andrea Perron, anos mais tarde, quando perguntada sobre esse espírito durante uma entrevista, ela evitou falar sobre o assunto e se limitou a dizer: "Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa com 5 garotinhas." Então não dá pra saber o que esse espírito fez, mas com certeza foi algo muito ruim que ela nem quis falar. Em 1980, por insistência da Caroline, os Perron, quando finalmente estavam bem financeiramente, eles se mudaram para Geórgia e deixaram a fazenda Arnold. A Andrea Perron, a filha mais velha do casal, depois de anos, escreveu 3 livros sobre as suas experiências na casa. Ela faz várias palestras também sobre o tempo em que ela viveu na casa. De acordo com a Andrea, a atual proprietária da casa, chamada Norma Sutcliffe, que comprou a casa em 1983, contou que ela e seu marido, o Gary, tiveram experiências paranormais na casa, incluindo a porta batendo no hall de entrada, sons de pessoas conversando em outra sala, som de passos correndo ao redor da casa, e ela contou que certa vez também a cadeira do seu marido começou a vibrar do nada na sala. Eles também dizem que viram uma luz azul brilhante em um dos quartos da casa e também uma névoa flutuando pelos cômodos, e vibrações na parede tão intensas que sentiam que a casa iria desmoronar. Eles também relataram que viram uma mulher idosa com um coque no cabelo perambulando em silêncio pela casa. Então a casa até hoje é mal assombrada, é um lugar amaldiçoado e que não tem paz. Quem vive ali tem experiências paranormais. E anos mais tarde, a Lorraine Warren explicou que a única proteção que aquela família poderia ter tido contra as entidades da casa era a fé, que eles não tinham, eles não eram muito apegados em religião. Ela disse o seguinte: "Você só tem sua fé como sua proteção. Eu sempre tive a minha fé. Deus me protegendo me permitiu fazer isso. Naquele momento particular, os Perron não tinham religião e isso foi muito perigoso." Então esse é toda a história real da Fazenda Arnold, que foi retratada no filme Invocação do Mal 1, só que no filme eles deram um final feliz pra história, porém não foi tão feliz assim na vida real, né? O exorcismo não funcionou como no filme funcionou, deu tudo certo, porém na vida real não funcionou. Por mais 10 anos eles viveram perturbados naquela casa e só cessou quando eles se mudaram para outro local. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um like aqui no meu vídeo, de se inscrever no meu canal para você continuar acompanhando nossa semana especial de Halloween. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.